arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente no podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura. Bom dia! Mais um episódio do nosso Grãocast, um episódio recheado de histórias. E esse menino tem história. Danilo Ceni, seja muito bem-vindo aqui. Queridíssimo Danilo Ceni, um cara tão jovem, mas assim, que tem tanta história, meu Deus. Bom dia, gente. Para mim é um prazer estar aqui. Eu já era fã de vocês há muito tempo, né? Sempre falei para vocês, sempre deixei bem claro isso. Então, para mim foi gratificante receber o convite. Cara, que a gente consiga extrair um pouco das tuas histórias, que a gente consiga respeitar a tua grandeza e que a gente consiga trazer para essa mesa a grandiosidade da tua história. Amém, amém, amém. Eu tô aqui, um livro aberto, né, para vocês explorarem aí da melhor forma que a gente possa casar os assuntos. Vamos começar, Danilo. Quantos anos você tem? 24. E fala um pouquinho, quem é Danilo Ceni? Primeiro, eu acho que é importante dizer que eu sou o cara mais feliz do mundo, tá? Isso de cara, porque felicidade é estado de espírito, independente. A gente vai falar de ambiente, né? Mas independente do ambiente, eu sou o cara mais feliz do mundo. Eu sou o cara também que muito sonhador e luta para conquistar ainda mais e para poder proporcionar oportunidades para as pessoas. Eu acho que isso resume, muito grato. Eu acho que isso resume quem é Danilo Ceni. Muito grato. Acho que a gratidão eu costumo dizer, eu sempre dizia, né? Vocês conheceram a Jéssica, né, que é uma ex-patroa e sócia minha, eu sempre disse para ela assim, agradece que a graça desce, né? Eu acredito nisso. Para algo do céu descer, algo da terra tem que subir. Eu levo isso assim comigo. Eu acredito Você nisso. tem que se abrir para receber, né? Porque se a gente, falando nisso em questão de ambiente, se a gente cria um ambiente, né? Porque o nosso corpo é um ambiente, né? Um templo nosso, né? Então, se a gente cria um ambiente de sempre reclamar, de sempre ser pessimista e tudo, a gente vai atrair aquilo, né? Então, se a gente é grato ao universo, grato ao maior, a Deus, enfim, independente da crença, se a gente é grato à vida, né, às coisas que nos são dadas, eu acho que a tendência é que as coisas melhorem. Eu sou prova viva disso, que as coisas melhoram. Eu acredito Danilo, também. Você já passou aí pelo assunto. A gente, como arquiteto, a gente fala de ambientes. Você vê alguma influência do ambiente na vida das pessoas? Total. Eu costumo dizer assim que eu sou o cara mais feliz do mundo, independente das circunstâncias, mas o ambiente influencia muito o meu estado de espírito. Né? Então, assim, eu sou o cara mais feliz do mundo, independente das circunstâncias, beleza. Só que se eu viver num ambiente extremamente contaminado, não há felicidade que aguente, né? E isso contaminado em tudo. Então, um ambiente sujo, né? Um ambiente mal organizado. Eu não sou um cara extremamente organizado, mas eu me irrito quando eu vejo que tá tudo desorganizado. Putz, se não dá, tem que mexer, tem que organizar isso aqui, né? Então, o ambiente muita coisa mesmo. O ambiente mexe com a gente pro lado bom e pro lado ruim. Com certeza, pros dois lados. Influencia o nosso humor, o nosso ânimo, nossa energia. E o nosso resultado. Sim. Porque eu acredito, né? Eu não estudo muito sobre, tá? Mas tem muito a questão de energia, esse tipo de coisa, né? Então, eu acredito muito nisso. Que se a gente tá num ambiente ruim, né, num ambiente bagunçado, num ambiente desorganizado, com pessoas ruins, o universo vai conspirar coisas ruins também, né? Então, se você está esperando uma resposta, esperando assinar um contrato, alguma coisa, a tendência é que não feche. Eu acredito muito nisso. Agora, se você vai para um outro lado, de que as coisas vamos organizar, vamos fazer independente
do resultado, vamos fazer, o resultado ele acontece. Danilo, mas assim, o discurso bacana, bonito, mas vamos pro lado prático. Uhum. Você tem experiência profissional? Conheço como empresário, conheço como na parte de imobiliária, na parte de Ar-condicionado. E sei que você já trabalhou em diversas empresas, em diversos ambientes. Você tem alguma história prática, alguma história mesmo? Falar assim, em determinado lugar eu me sentia tão bem que os negócios aconteciam. Ou ao contrário, eu vivia num lugar que nada dava certo. O melhor lugar que eu trabalhei chamava-se Arquimob, né? Então a proprietária era uma arquiteta, uma corretora de imóveis, virou minha amiga, e assim, todo o ambiente era feito para que as coisas acontecessem, para o ambiente ser muito legal, de proporcionar uma experiência de trabalho, né? Então tinha o verde, né? E o verde remete a essa coisa de alegria, né? Tinha a janela sempre com aquela vista livre e tal. Aí tinha a estação de trabalho separada da sala de reunião. Então, assim, o ambiente de recepção, né? O ambiente de recepção muito legal, também muito aconchegante. Às vezes, assim, depois da hora do almoço... Você acha que a janela aberta, a paisagem mexe com ele? Lógico, né? Muito. Faz toda a diferença a gente ter a visão para a área externa, né? Muito. Ver o sol ou a chuva, você ter essa abertura dentro do ambiente de trabalho para a visão externa, eu acho que faz toda a diferença, né? Do que você trabalhar numa sala fechada. Total. Assim, tanto que no mercado imobiliário, né, trabalhando primordial, assim, para os clientes é vista, né? É vista. Mas a vista é livre? Ou a vista é para outro prédio? Né? Quando tem 2 torres. A vista é livre? Não, quero vista livre. É primordial, uma das coisas principais para os clientes. Mexe até no preço do apartamento. Mexe até no preço do apartamento. São os apartamentos que vendem primeiro. São os apartamentos que vendem primeiro e são os apartamentos mais caros, quando a vista é livre. Né? Então, a vista, aqui vocês têm uma vista muito bonita, né? Então, a vista faz com que o ambiente seja muito mais aconchegante, né? Então, a janela, o vidro é fenomenal, né? O vidro, vocês que são arquitetos, assim, é fenomenal. A questão da iluminação, né? Iluminação natural, né? Falando em iluminação, trazendo até para algo mais prático, né, da arquitetura, deixa eu contar uma história para vocês. Não sei se eu já contei. Uma vez a gente foi ver uma casa de alto padrão, né? E a casa não tinha um bom projeto de iluminação. Não vou citar a luminária que era e tal, mas não tinha um bom projeto de iluminação. E aí para o padrão da casa, né? Porque cada coisa em seu determinado ambiente é adequado ou não, né? Então, aí eu fui ver uma casa de 135 mil, era a mesma iluminação. Então, o que a gente... Então, uma casa menor, de um poder aquisitivo menor, ela tinha o mesmo padrão de iluminação de uma casa de 1 milhão. De um preço muito acima. É isso? Quase, assim, se a gente for colocar em números, né, cerca de 8, 9 vezes a mais, e o projeto de iluminação era o mesmo, com a mesma luminária. Então, você percebe o quê? Que a pessoa fez uma casa, né, de um padrão dentro de condomínio e tudo, mas o projeto arquitetônico, a parte de iluminação da coisa, não foi muito bem elaborado ou executado. Né? Porque às vezes, talvez vocês passem por isso, do arquiteto falar, eu acho que isso aqui não deveria ser assim. E a pessoa mesmo assim insistir. Né? E aí a culpa depois é do arquiteto também. Né? Tem isso, né? Então eu percebo algumas coisas. Normalmente, Danilo, filho bonito é o dono da casa que fez. Filho feio foi o arquiteto. Que deu errado foi o arquiteto. Brincadeira. Mas tem disso, né? Que nem olhando pro ramo de ar-condicionado, por exemplo, que nem vocês falam de espaço, eu vejo alguns empreendimentos assim. Algumas consultoras, talvez até ouvindo, pode ficar meio brava comigo, mas é real, né? E vocês arquitetos sabem disso. Quando o empreendimento ele tem laje técnica, ele já tem um diferencial sobre o outro que não tem. Exatamente. E isso que nem você falou, na praticidade na vida da pessoa todos os dias. Aquela pessoa nunca vai poder integrar a sacada dela. Ela nunca vai poder integrar a sacada.
A gente tem um público bem diferenciado. Aqui a gente não tem um público de arquitetos, né? São pessoas de todas as áreas que nos assistem. E aí, deixa eu explicar o que é uma laje técnica, que o nosso querido Danilo está falando. É porque o ar-condicionado, normalmente utilizado em apartamento, em residência, é um ar-condicionado tipo split. Confere? Isso, é isso aí mesmo. E ele tem 2 equipamentos, né? Ele tem o equipamento que vai para o lado de fora, que é a condensadora, e para o lado de dentro vai a evaporadora. Isso. E é sempre um problema onde você vai colocar a condensadora, né? Porque fica muito feio você ficar pendurando na fachada de um prédio. Ele não pode fazer isso. Então, normalmente, o prédio que não tem a laje técnica tem que colocar o equipamento do ar-condicionado, a condensadora, na sacada dele. E nem só... tem a questão da beleza, né? Que fica feio. E também tem a questão do seguinte. A condensadora, uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, já trazendo para a minha área, o ar que a gente respira, mesmo com o ar-condicionado ligado, é o mesmo. O que a máquina faz é tirar o calor. Né? Então, através do gás que circula na máquina, ela tira o calor do ambiente. Só que a máquina, lá fora, ela dissipa esse calor. Ela sopra o ar quente ali, né? Se você coloca dentro da tua sacada, você tá ferrado. Não tem como se colocar, sentar lá, ligar o ar-condicionado. O filho ligou o ar-condicionado no quarto, eu vou sentar ali com o meu esposo e tal, vou comer alguma coisa, vou ver a vista. Não tem como. Porque a máquina vai soltar aquele ar quente e fica... E barulho, faz barulho. Então, com a laje técnica, você joga esse equipamento para um local destinado para isso, onde dá para fazer manutenção, onde não vai soprar aquele ar quente nas pessoas, e também que quem olhar de fora vai ter um padrão estético ali programado, né? Vai ter alguma tela, alguma coisa que... Muitas vezes nem vê, né? Muitas vezes você nem vê essa laje técnica e acaba tendo um padrão estético muito bom até, né? E nós, a Total Ar, por exemplo, um preço é um quando tem laje técnica e o preço é outro quando não tem. Que maravilha. Ô Danilo, você falou da influência do ambiente na vida das pessoas. Você contou uma influência positiva, que foi em um trabalho que você teve com a arquiteta Jéssica, né? Que o ambiente te influenciava muito positivamente. Você falou da janela, da paisagem externa, falou da recepção, do tom do verde, que te dava alegria, né? Tom de verde deixa o palmeirense feliz, não deixa? Olha, eu sou corintiano. Mas mesmo assim eu ainda admiro o verde, né? Porque ele traz a parte natural para a coisa. E tudo que é natural remete à essência, né? E por vezes, assim, quando a gente está focado no trabalho, a gente tem às vezes tende a ser muito cético, muito prático. E tem a questão da essência, né? Que tem tudo a ver com a arquitetura, eu imagino, né? A questão da essência, né? Maravilha. Então você falou de uma experiência positiva. Você carrega alguma experiência negativa que você lembra que você foi influenciado pelo ambiente, às vezes nem na hora você percebeu, mas que te deu uma emoção, um sentimento muito ruim? O pior lugar que eu trabalhei já era um ambiente assim totalmente diferente, extremamente bagunçado, né? O prédio em si não era acabado e tal, então visualmente não era bonito, né? Era até quintal de terra, assim, e tal. Era numa época que eu trabalhei com refrigeração para transporte, então o caminhão chegava, levantava poeira, né? Não era aquele cimentado, né? E aí a área de descanso assim, do funcionário, por exemplo, era dentro de uma carreta, né? cheia de material e tal, não sei o quê. E foi um dos ambientes assim, mais tensos de trabalhar. O ambiente em si já era muito ruim, né? E o ambiente assim, humano também não era das melhores coisas. Fui lá, fiz só para contar um bastidor, né? Trazendo mais para a história. Eu fui lá porque eu queria tirar a carta, né? Então eu falei, vou ficar aqui até juntar o dinheiro da carta. E aí eu juntei o dinheiro. Você tinha 18 anos. Tava com 19. Tava com 19. E aí eu peguei a hora que deu o dinheiro pra tirar a carta, eu já pedi as contas, porque o ambiente não era bom. Você começou a trabalhar muito cedo? Olha, eu acho que meu primeiro emprego, se eu não me engano, foi aos 12. Eu comecei a trabalhar
falando em ambiente, né? Comecei a trabalhar no Lava Jato, né? E tinha essa muita questão, assim, do ambiente, assim, o carro, ele não tinha um espaço muito para secar, né? Aí você colocava para secar, às vezes, aí vinha um passarinho, porque não era coberto e tal, não sei o quê. São coisas, assim, que se a gente remete, né, para ambiente, o passado, se você puxar vai ter um monte, né? Assim, mas o Lava Jato é uma das coisas, assim, que eu lembro. Voltando a falar em empreendimento, até em questão de espaço físico, eu admiro muito quando a construtora ela constrói um espaço físico muito integrado e pensando em tudo, né? Então, exemplo, garagem muito distante, né? Quando a garagem é muito distante, às vezes as pessoas não colocam um espaço coberto, né? Como que essa pessoa chega até a torre e o espaço não é coberto? Eu sempre falo isso para os clientes. Você não vai perceber isso agora que você está comprando, mas na hora que você estiver vivendo e vai sair, se você for sair e pôs aquela roupa branca linda, você vai perceber. Vai te fazer falta, né? Disposição de planta, né? Enfim, são tudo coisas assim que eu observo nos empreendimentos hoje e eu explico para o cliente, ó, isso na hora de rentabilizar também, né? Um bom empreendimento tem vaga de garagem coberta, por exemplo. A hora que você vai alugar, você pensa no seu carro. Eu já perdi venda, tá? Porque o cara, ele falou assim, como é que eu vou colocar aqui minha moto, vale 100 mil reais e não tem garagem? Sim. Acontece mesmo. E aí o empreendimento, ele tem um desempenho menor em vendas. Depois, muitos desses apartamentos hoje, dependendo da região, eles vão para locação tipo Airbnb, né? Sim, sim. Eles têm um desempenho pior também na locação. Ele performa de uma maneira pior em todas as situações, não é? Ele performa menos e pensando em rentabilidade, pensando em valorização, por vezes assim vai existir uma valorização, que é questão de inflação, correção, que é natural, né, de um imóvel, mas ele não vai valorizar tanto quanto o outro, né? E o pior que eu acho, que é vocês que são arquitetos, vocês vai ter muito disso. O principal objetivo de vocês é que o cliente esteja satisfeito convivendo naquele ambiente. Com certeza. E o imóvel, que talvez seja a matéria-prima do arquiteto, né? Porque sem o imóvel não tem como criar ambiente, né? Então precisa ter um espaço físico para ter o ambiente. E o imóvel, quando ele o cara compra e depois ele pensa nessas coisas, ele vai e fala, putz, não tô feliz aqui. Aí ele descobre que ele comprou errado. E aí não dá tempo, porque ele já comprou, já assinou o contrato e tal. O investimento normalmente alto, né? Geralmente alto. E aí ele descobre que não era bem aquilo, que ele não pensou em algumas coisas. Por isso que eu falo que nossa função como, não só corretor de imóveis, mas ser consultor imobiliário, de passar essas coisas para o cliente. Sempre falo também, não é puxando sardinha, né? Mas assim, sempre falo pros clientes, contrata um arquiteto, porque vale a pena. Porque o que vocês pensam, a gente não consegue pensar. Né? Será que vai caber? Será que não? E falando lá, que nem, lá do ambiente refletir positivamente, a Jéssica, por ser arquiteta, ela tinha todas as coisas muito integrado. Né? Então a vassoura, a gente não via a vassoura. A vassoura ficava dentro do armário. Vertical, assim, muito legal, né? E eu falei, caraca, você é arquiteta? Só pode ser. Eu brincava com ela, né? Para pensar nesse tipo de coisa. Você pensou nisso de guardar vassoura no a armário. vassoura aqui? Exatamente, né? Ela não ficaria melhor atrás do vaso sanitário? Sabe? Tem que ter essas coisas assim. Lá em casa agora, eu tô querendo fazer um móveis planejado, alguma coisa assim, e eu já tô pensando, assim, que eu quero fazer algo diferente, né? Não quero só colocar os móveis lá sem pensar, porque porque eu trabalho muito de home office, né? Isso vai refletir no meu resultado. Nossa, é isso aí. Danilo, uma das coisas que chamou muito a nossa atenção, e por isso a gente pensou em te fazer o convite para estar aqui, você graciosamente aceitou na hora,
foi o teu trabalho intenso no Centro Social Estoril, junto com as crianças lá. Trabalho este voluntário, né? Voluntário. Isso mexeu muito com a gente. A gente já conhecia o projeto Aquarela do Centro Social e o trabalho que você tem feito lá, evidente que não sozinho, tem uma equipe muito boa ao teu lado, né? Não abaixo de você, mas ao teu lado, muitas vezes acima de você. Você é uma das formiguinhas. um dos presentes de Deus ali para aquela instituição. Tem muita gente ali envolvida. Eu queria que você contasse um pouco da tua experiência lá. E aquela pergunta que eu te fiz no começo, se você acha que o ambiente impacta positivamente na vida das pessoas, se você vê aquele ambiente do Projeto Aquarela impactando na vida das crianças lá. Sim, é até louco isso, porque nem foi combinado, eu acho que vocês talvez nem saibam disso. Quando eu cheguei no Centro Social Estoril, eu comecei a observar exatamente o ambiente, né? Eu observei, falei, putz, a parede está mal pintada, né? O forro tá caindo, né? Precisa melhorar. Aquilo já remete um cenário de escassez, né? Porque você não arruma, porque você não tem, né? Então, melhor comprar comida para as crianças do que comprar tinta, né? Exatamente isso. E aí eu sentei com o Manuel e questionei ele isso. Falei, pô, Manuel, tem 53 anos. O Manuel, para quem não sabe, é o presidente do Centro Social Estoril, que conduz há 36 anos voluntariamente. Muito bem, graças, assim, faz um trabalho fenomenal. E eu falei, mano, mas, pô, acho que tinha que melhorar muita coisa, né? Porque é aquilo que eu falei, o ambiente, ele remete muito na vida das pessoas. E aí ele falou assim, Danilo, ou eu pinto a parede e faço uma reforma, ou eu compro comida. O que eu faço? Eu falei, não, você tem razão, precisa comprar comida, né? Mas eu quero fazer alguma coisa. Preciso fazer alguma coisa para ajudar, né? Não tenho dinheiro para bancar uma reforma aqui no Centro Social, mas vamos pensar em alguma coisa. Levanta as despesas aí que vocês têm, vamos pensar numa renda fixa, porque despesas fixas vocês têm, vamos pensar numa renda fixa. E aí eu conheci o projeto Aquarela também, né, que hoje está no espaço cedido, né, que pelo grupo GTR, que é o Grupo Teatral Rio Pretense, né, as crianças estão lá também. E infraestrutura também ainda é precário, né? As crianças, porque a criança ela tem a essência da pureza, né? Então para as crianças tá lindo, tá ótimo, mas tem criança lá de 14 anos, de 1,87, né, que não cabe na mesa, porque a mesa é para criança de 5 anos. Então essa criança não tem como sentar na mesa, né? Uma criança muito maior do que eu, né? Criança, aliás, não sei nem se eu posso deixar um recado aqui, mas vou aproveitar a deixa. Criança, aliás, que eu fiz questão de conhecer a história dele a fundo. Ontem eu busquei ele no Projeto Aquarela, acompanhei ele até em casa, né? A gente deu uma bicicleta pro irmão dele, aí mandou a dele para reforma, e ele disse que tá fazendo curso de informática de sábado, e eu fiquei de arrumar um computador para ele, né? Porque, quem não sabe, eu tenho um notebook, vai fazer 1 ano, mas eu não tinha antes, né? Então eu sei a importância que é para ele isso, né? Então é alguma coisa que eu até deixa, quem quiser contribuir aí, entre em contato com o André e com a Lu, que eles direcionam para mim certinho, mas é uma coisa assim que eu tô mexendo meus pauzinhos para poder direcionar esse computador para ele, que vai fazer parte, né, do desenvolvimento humano. Mas falando dessa questão do ambiente, né, ele falando com ele lá, ele fala assim que nós brasileiros não sabemos valorizar o nosso país, porque ele é refugiado da Venezuela. Então, para ele, ele vive hoje numa casa de 2 cômodos e mais um banheiro. Então, é a cozinha e o quarto e o banheiro, né? E aí ele falando, ele dorme no salão e tal. Mas se você perguntar para ele como é que tá a vida dele hoje aqui, ele fala que tá uma maravilha. Casa um pouco aquela história inicial tua, de sempre estar aberto à gratidão, a um pensamento positivo, né? E outra, assim, e pra ele é muita coisa.
né? Para ele é muita coisa. A gente estava discutindo aqui nos bastidores, o que é muito ou pouco depende para onde a gente olha, né? E para ele é muita coisa porque ele vem da Venezuela, onde faltava comida. Aí ele fala aqui, pelo menos hoje não falta comida, né? Até na hora da saída, assim, a gente passou por alguns estabelecimentos, falei, você quer comer, quer coca, né, e tal. Que eu amo coca, né? Comprei uma coca pra mim, comprei uma pra ele. Ele, não quero comer não, eu comi muito no projeto. Isso pra mim já é gratificante. Ele comeu muito no projeto, né? Então, vocês que são padrinhos do Projeto Acolha, que não sei se a gente vai falar sobre, mas que contribuem mensalmente com isso, ele comeu muito no projeto. Ô Danilo, eu tô até aqui emocionada, porque como que um menino de 24 anos... E que está começando, vamos falar, a vida. Porque a gente já conversa muito disso, sim, né? Sim. Porque nós somos bem mais velhos que você. Como que você, assim, resolveu abraçar esse projeto? Você se identifica com as crianças lá? Você vê que eles precisam ter uma oportunidade? Assim, acho que agora você já tocou numa parte que mexe bastante. Na hora que você falou que aí você pegou e conseguiu a bicicleta... eu já escutei tua história e assim, e eu fiquei impressionada. Em casa. Exatamente. E eu acho que você é tão novo assim, para 24 anos, pensando tanto em ajudar as pessoas. É que assim, eu vejo que eu vi uma frase, é que muita coisa na minha vida mudou, que nem você falou, só tem 24 anos, já aconteceu muita coisa. Muita coisa mesmo. Então eu saí de casa aos 15, né? Eu morei com uma família que me acolheu. Você veio de onde? Eu nasci em Rio Preto, mas eu fui pra fronteira na adolescência, né? E voltei aos 15. Saí de casa. Por que eu saí de casa? Porque eu queria comprar Mizuno, né? Que era o tênis que eu gostava muito, né? Mas é muito caro. Caríssimo. Queria ir no rodízio toda semana. Rodízio de pizza, né? Queria ir no rodízio toda semana, só que 5 filhos, né? Então, se for dar pra um, tem que dar pra todos. R$14 vezes 5, em 2014 já dava muita grana, né? Então, não dava. E aí, meu celular era o mais simples da galera e tal. Eu tinha muito problema com baixa estima. Tinha vergonha do meu cabelo, da minha boca, da minha cor, enfim. Muita coisa, assim. E aí eu falei, eu preciso mudar a minha realidade, né? E eu saí, vim pra cá, as coisas começaram a acontecer, fui trabalhando e tal. Então eu me identifico muito com essas crianças, porque muitas das coisas que eles vivem, eu já vivi, né? E eu acho que a gente não precisa ter muito para poder ajudar. Qualquer coisa que a gente fizer para outro já vai ser muito, né? Então, por exemplo, se eu puder, que nem o meu caso do meu notebook, foi assim, eu trabalhava com a Jéssica, ela me emprestava o notebook dela, mas eu precisava comprar o meu, né? Mas eu tava usando dela. Aí ela foi trabalhar só com a Romana e fechou o escritório. Isso, eu fui trabalhar numa construtora. E lá eu precisava do computador para trabalhar. E eu não tinha. E o que eu fiz? Bem, os amigos de Deus, assim, né? Liguei para um irmão do amigo meu. Falei, ó, o Du falou que você trabalha com notebook e tal, não sei o quê. Você não tem um fiado aí para mim, não? Faz um fiado para mim que eu te pago. Eu vou receber, que eu ia receber em 30 dias o salário da construtora, eu pagava, né? Não, mas tem que ser um bom para trabalhar e tal. E ele me arrumou um notebook. E aí eu comecei a trabalhar com esse notebook, né? Então, assim, eu me identifico com ele, por exemplo, ele querer o computador. E quando o sonho meu da minha irmã é que quando a gente tivesse 10 anos era ganhar um computador. E a gente, né, fez 20 e pouco e não ganhou o computador. Tem sonho que demora, né? Então, assim, era um dos sonhos, assim, que a gente tinha quando era criança. Então eu me identifico demais. Mas eu não sei, vocês têm filhas, né, que estão na escola e tal. Uma das coisas que eu e minha irmã gostava de ver era ficar revendo o nosso material escolar todos os dias, né, toda vez que ganhava, porque, putz, não ganhamos, tem que guardar, tem que juntar e tal, não pode perder, né, porque... Você economizava o lápis de cor? Tava fraquinho pra não gastar. Não apontava muito. É que assim, eu nunca fui tão detalhista com a cor e tal, muito de pintar assim. Mas assim, eu ficava bravo quando o pessoal extraviava minhas coisas durante o recreio, né? E tem muito disso, né? O cara perde o lápis laranja dele e fala, vou pegar emprestado e nunca mais devolve. Então eu ficava muito bravo, porque um lápis de cor da Faber-Castell eu ia ganhar só em janeiro.
O restante do ano, se eu perdesse, ia ser daqueles ruinzinhos que você aponta, quebra. Aí é duro, hein? Não, sem condição. Então, eu me identifico muito, Lu. Muito com aquelas crianças. Em todos os sentidos, assim. De sonhos. De situação precária, né? Muitos ali, é importante falar que muitos ali têm estrutura familiar, tudo, só ficam ali por questão assim, de período para ajudar os pais a trabalhar. Que é no contraturno escolar. É no contraturno escolar. O Projeto Aquarela é um braço do Centro Social Estoril. Só para todo mundo que não conhece, né? O Centro Social Estoril é uma entidade filantrópica que tem 53 anos, atende famílias em situação de vulnerabilidade, famílias em situação de rua. Tem um grupo da melhor idade que faz atividades com as idosas e com os idosos também. A maioria são idosas. E tem a creche Uma Julieta, que é em parceria com a prefeitura, que atende mais de 300 crianças de período integral. E tem o Projeto Aquarela, que atende 120 crianças hoje no contraturno escolar. Né? Então a criança vai para a escola de manhã, à tarde ela vai para o projeto, ou vai para a escola à tarde. Tem reforço escolar, aula de diversas... Reforço escolar, então tendo aula de violão, aula de judô, aula de cidadania, aula de direitos humanos, reforço escolar, acho que eu já falei. Tem aula de educação física, aula de capoeira, aula de teatro. Legal. Então tem todas essas aulas assim. E agora, voltando até para o ambiente, né? A gente está com um projeto lá que a gente vai começar a construir esse ano. Graças a Deus, a gente vai começar a construir lá a sede do projeto. E a gente colocou uma horta. Uma horta lá que é bem legal. Aconselho até vocês colocar na casa de vocês e tal, levar às vezes para os clientes, que vocês proporcionam experiência para as famílias. Essa horta, além deles poderem levar o alimento para casa, vão poder consumir no projeto. E vai ter algumas coisas temáticas. Então vai ter a mandala do corpo humano. Então tal planta ajuda o sistema digestivo. Tal planta ajuda o sistema respiratório. A gente tem colocado horta, inclusive, em projeto corporativo. Sim. Né? Porque, você imagina, né? A gente tem que cada vez criar espaços mais humanizados. Né? Você deu o exemplo de uma janela, de ver a paisagem como muda, né? Imagina você, no teu intervalo, você vai lá, vai almoçar, você tem um espaço para descansar. A hora que você vai almoçar, você pode pegar ali uma cebolinha para acrescentar na tua salada, uma hortelã, por exemplo. E você pode cuidar de alguma coisa ali. Como isso te ajuda na higiene mental, né? Pô, demais assim. Demais porque... E outra que traz uma integração entre empresa e colaborador, né? Colaborador, E cliente também, né? Danilo, você falando das crianças lá e... Você respondeu para a Lu que te faz lembrar da tua infância, das dificuldades que você passou. Você é uma pessoa muito feliz, com muita alegria. E quando eu te convidei, você falou, eu não estou à altura, eu não sei o que falar, eu não vou dar conta, tal. Falei, cara, vai de boa, você vai conseguir. Primeiro que você está entre amigos e outra, que tudo que a gente precisa saber você domina muito bem, né? E aí eu te falei, a gente precisa colher a tua vivência nos diferentes ambientes que você passou e o que aqueles ambientes te proporcionaram, de emoção, de coisa boa, de coisa negativa. Você falou, então tá fácil. Eu tenho história... Eu tinha uma lista de ambientes lá, no né? velório. Eu falei, tinha uns lá que falavam isso melhor não. Mas tem há pouco a gente estava falando sobre calçadas, né? E no bairro onde eu cresci, que é o Solo Sagrado, por exemplo, as calçadas lá são grandes, viu, André? Você falou lá, mas assim, lá na casa da família que me acolheu, a gente colocava a rede amarrado no muro e na árvore, deitava na rede e ainda sobrava espaço para as pessoas passarem. Você tem memórias boas desse lugar? Agora você está falando, a gente deitava na rede, era ali sim, porque ali foi uma família assim que me acolheu, né? E assim, eu não tenho do que reclamar, né? E uma coisa assim, falando de ambiente, né? O lugar que eu mais gostava da casa era a laje. Porque a casa tem uma estrutura para sobrado, mas não foi construída em cima ainda.
Então a gente subia pra laje, né? Igual tem lá nas favelas do Rio e tal. A gente Hoje subia. isso é chique, é o rooftop. É. Você tinha um rooftop na sua casa. A gente subia, eu subia pra laje. De fronteira pro rooftop, você é top. Eu tô demais. Vamos falar de balneário? Vamos falar de balneário. E aí eu subia na laje. Então essa vista, esse ambiente para o céu é fenomenal, né? Eu subia para a laje para orar, né, para falar com Deus, porque eu me sentia mais próximo de Deus quando eu olhava para o céu, porque ali era só eu e ele. Era o meu lugar secreto, não tinha mais ninguém. Então eu subia lá, fechava a porta e todo mundo sabia que quando o Danilo estava na laje ele estava orando, né? Legal. Danilo, isso é muito legal ouvir de você. E ao mesmo tempo você conviveu nesses bairros e ambientes que tem problemas muito intensos com tráfico de droga, com consumo, dependente químico. Você tangenciou isso, você passou por perto disso, você teve a oportunidade de ter entrado para tráfico, para consumo? Assim, eu tive a oportunidade dentro de casa, né? Um pouco antes de sair, um padrasto meu, ele me disse que estava vendendo, né, algumas substâncias e que eu podia ajudar ele a cuidar do dinheiro, né? E aí eu falei, não, cara, não vou mexer com isso, decidi vir embora. Mas quando eu vim embora pra cá, foi um pouco meio complicado até as coisas se ajeitarem, porque eu não vim direto pra essa casa onde eu fiquei, que era a Dona Célia e do seu Zé Carlos. Então eu vim pra casa onde meu pai vivia, né? E lá já era um cenário assim, né, de drogas e tal. Então eu já tive a oportunidade, lembro, né, falando de criança, eu lembro quando eu e minha irmã muito nova, passando as férias na casa assim do pai, a gente levantou a cama, né, e achou um monte de maconha. Embaixo da cama? E a gente, sabe o que a gente tava procurando? Fita, você se lembra de fita? Que a gente colocava no som e a fita ia rodando. Fita cassete. Só que tinha aquelas fitas que era de música. Tinha a cassete, que era vídeo, e tinha as de música, né? Então, a gente brincava com as fitas. A gente montava casinhas e brincava com as fitas. E aí a gente pegava os carrinhos do meu tio e brincava lá com as casinhas e tal. E a gente procurando mais fita para deixar a casa ainda maior, né? Ergueu a cama lá. Achou o verde, né? Achou lá. E a gente com estado de choque, né? Porque a gente sabia o que era. E aí, o que a gente faz? Né? Eu falei... Vamos jogar em cima do telhado. Jogamos em cima do telhado. Chegou a noite assim, né? Meu pai agitado, andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. O que foi, pai, né? E a gente não tinha linkado uma coisa com a outra. Não, perdi um negócio. Mas o quê? Não, nada não. Porque não podia falar. Minha avó perguntando, também não podia falar. Né? É louco. Louco porque... Depois de grande, né, eu perguntei pra ele falou que teve que pagar o prejuízo, né? Porque não era dele e tal, então ele teve que pagar o prejuízo. Então eu tive essas oportunidades dentro de casa, assim, colegas, né? Então uma das coisas assim que eu tenho uma preocupação lá com a Acolha, com o Projeto Aquário, é levar a polícia mais próximo das crianças, para não conhecer a polícia de forma ostensiva, né? Porque a corporação da polícia na sua grande maioria boa, porém tem alguns que são péssimos, né? Então eu lidei com a corrupção, eu vi a corrupção policial de perto também, né? Mas vi coisas boas também da polícia, né? Só que eu lembro de passar as férias também numa casa de uma tia, e onde eu falo o ambiente é bem assim, a gente comia arroz com manteiga. Porque minha mãe mandava dinheiro pra gente comer os primeiros 2 dias, mas depois já não tinha mais dinheiro pra mandar. Então a gente comia arroz com manteiga, porque era o que tinha. E aí de vez em quando, né, aí falava, eu lembro de uma vez, assim, vamos lá buscar comida, mas onde vocês vão? A gente vai lá no Trídico. Por que no Trídico? Vai no mercado, não. Meu tio, meu primo, eles iam lá no primo esse que vocês conheceram, foram dar manutenção no ar-condicionado de vocês lá. Então hoje eu sou muito grato a Deus pela empresa, por eu poder gerar renda pra família, sabia? E a gente ia lá pegava lá no lixo, então muita coisa a gente brinca, eu e ele, né? Comeu no lixo, agora fica aí, enjoado, né? Agora tá com nojinho. Vocês iam no lixo do Trídico? Lá no Trídico, lá, pra ele poder pegar as coisas
Então, Danone, muitas das vezes comeu Danone, bolo. Não, é só tirar essa parte aqui, come o bolo e tal. Então, são realidades que muitas das vezes, hoje a gente sabe que no projeto tem muita criança em situação de vulnerabilidade. Então, eu vivenciei isso de perto. E eu lembro, assim, do traficante pagar coca, pagar sorvete, pagar lanche. O traficante é legal, né? Então o traficante pra mim era o super-herói. Aí a polícia vinha, prendia ele, batia nele, eu odiava a polícia. Né? Eu só fui ter uma visão diferente, que abriu muito minha mente para o mundo. Primeiro, assim, como homem, como pessoa, acho que foi quando eu conheci Jesus, assim, independente de religião. Eu não vou à igreja nenhuma, não vou à igreja evangélica, não vou à igreja católica, não vou. Mas eu tenho uma relação com Cristo muito forte. Quando eu conheci Jesus, mudou muito minha cabeça, assim, como ser humano, mas como cidadão, foi quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito. Aí minha cabeça mudou. Aí eu entendi que direitos humanos não era direito dos anjos. Eu lembro que um professor falava isso. A filha de vocês fazem direito, talvez ela já deve ter ouvido isso, né? Então, porque direitos humanos é direitos humanos, né? E aí você aprende muita coisa, né? De liberdade individual, mas até onde a liberdade do outro afeta no direito do outro, né? E no funcionar de uma sociedade inteira. Então, isso mudou muito minha cabeça e eu entendi que o tráfico de drogas era ruim, não só para a pessoa que estava consumindo, mas para todo o ecossistema de funcionamento de uma sociedade, né? Porque ele alimenta todas as outras cadeias do crime, né? Então, eu acho que é nesse sentido, assim, de que eu vivenciei, né? E hoje você está tendo oportunidade com o Projeto Acolha de olhar muitas das crianças que vivem a mesma realidade que você e que tem essa oportunidade de dar um giro de 180 graus na vida seguir de outra e ir para outro caminho. Por aí? É isso, assim, porque eu não me acho especial, né? Mas porque assim, eu poderia também ser, né? Essa criança que foi pro outro lado. E confesso assim, que por vezes a gente se pega seduzido. Porque os meninos compram um tênis por semana. E você compra um tênis por ano. Aquilo te seduz muito, né? E você entende que o sistema ele te oprime e tal, porque o sistema como um todo, ele é difícil para nós, empresários, né? A gente sabe como é difícil, quanto é tributado e tal. Só que passam-se uma imagem de muita separação, porque é interessante para todo o sistema que o rico seja separado do pobre, o preto seja separado do branco, o hétero seja separado, a mulher do homem, porque quanto mais separado a gente fique, menos força a gente tem para se unir e mudar a sociedade, né? Então, o projeto Acolha, a gente trouxe o projeto como uma forma de arrecadar dinheiro para a instituição, para melhorar a infraestrutura do projeto, atender mais crianças, porque lá essas crianças são ensinadas a ser um bom cidadão, a entender que se eles escolherem plantarem sementes de trabalho, de estudo, de persistência, de fé, eles vão colher bons frutos. Maravilha. Ninguém vence o persistente. E essa tua necessidade de ajudar as pessoas, eu escutei outro dia uma fala sua, que veio principalmente depois de um episódio recente, que você tomou algumas facadas, você quase morreu, e que, assim, você teve essa oportunidade e que você quis fazer diferente, né? Você falou assim, eu tô tendo uma nova chance, eu quero ajudar as pessoas. Esse episódio é bom falar que você estava saindo do trabalho e viu uma moça sendo mais ou menos, né? Conta pra gente. Que eu vou contar pra vocês agora. É que assim, eu tinha que contar vou contar agora a história real. Mas assim, o assalto ele foi real, né? Mas basicamente é que assim, é que eu tenho dentro da família a prostituição dentro de casa, né? Então eu nasci nesse ambiente, né? Então assim, o Kleber ele tá aqui, né? E nos ajudando aqui e tudo. E eu lembro de eu contratar a consultoria dele em janeiro, né? E aí chegar em fevereiro e falar, Kleber, dá uma segurada aí que tem dinheiro pra te pagar, não, campeão, esquece. E aí eu fui para um hotel, isso depois da facada, mas só pra contextualizar, né? Fui para um hotel e ali no centro, né? Onde vários usuários de drogas ficam ali e tal.
Aí depois, só que aí tinha que renovar o hotel sempre. E aí tinha dia que eu tinha dinheiro, tinha dia que ficava meio difícil e tal. Aí quando chegou uma amiga, que é garota de programa, falou assim, vem cá, fica aqui onde eu trabalho, tem um quartinho sobrando. Então os clientes iam fazer um programa no quartinho do fundo e eu ficava no quartinho da frente. Mas isso é tipo março, a gente tá em agosto. Nossa, né? Que mudança de vida. E aí o mês passado vai pra Balneário, filho de uma égua, né? Então assim, só que assim, coisas assim que eu sempre falo que eu sempre fui o cara mais feliz do mundo, que vocês me viram nesse meio tempo. Em fevereiro. Nunca imaginei que você tivesse essa experiência. Mas eu não fico contando, por mais perrengue. Mas transparecer. Não fico, tipo assim, gente, olha, coitado de mim. Não. Eu só dava justificativa pro Kleber porque eu tinha que pagar ele, né? Então eu falava assim, Kleber, dá uma segurada aí, porque eu não tenho dinheiro. Mas só por isso que sabia da situação. Porque senão eu não ia ficar sabendo também. Porque a gente não sabia de nada. Porque eu acho que não tem necessidade, né? De saber ou passar por um coitado, não. Mas assim, contando a história, então eu tive a prostituição dentro de casa, né? A minha mãe, ela né, garota de programa, enfim. E aí teve um evento onde uma menina me ligou, você Danilo, pediu socorro aqui e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, chama a polícia, né, e tal, já pedi e tal. Eu falei, tá, eu vou ir, mas eu achei que era um bêbado, né? Porque nessa profissão, assim, tem muito bêbado, né? Eu lembro por vezes, assim, de bêbado encher o saco e tal. E minha mãe falou assim, vai pastar e tipo o cara ir embora. Então ela sempre contou muitos casos assim, né? Então eu sempre achei que era mais um bêbado. E a gente foi lá, abriu o portão, a menina tava toda machucada, o cara tentou correr, eu fiquei extremamente revoltado ao ver a menina naquela situação. Não conhecia a menina, foi a primeira vez que eu vi ela. Nunca tinha ido naquela casa. Foi a primeira vez que eu vi. E aí ele tentou correr, eu segurei a moto. Aí nisso que eu segurei a moto, ele tentou correr, a gente caiu pro chão. Nisso que a gente caiu pro chão, ele tava com um canivete na cintura, eu não tinha visto, escuro. Aí ele catou e me deu 5, né? Ele me deu uma nas costas e uma no glúteo. Nessa hora eu apaguei. E aí meu irmão tava comigo. E aí meu irmão, né, foi pra tentar ajudar. E eu só escutei o grito do meu irmão, que ele atingiu o meu irmão. Aí eu acordei, fui pra ajudar meu irmão. Aí ele me deu uma no ombro. Até então eu não tinha percebido as duas atrás, né? E aí eu percebi, nisso que eu percebi, coloquei as mãos nas costas, o sangue descendo, aí eu deitei, porque você vai desfalecendo conforme você perde o sangue. E aí nisso que eu deitei, aí ele pegou e veio pra me dar na barriga. Aí eu pus o punho na frente, né? Tá até a cicatriz aqui, né? Então às vezes eu tô atendendo um cliente, às vezes eu vejo o cliente assim olhando pro meu corpo e falo, não, gente, tá tudo bem, tá? Foi um assalto, não... Tô bem, né? Porque às vezes a pessoa pode achar que eu estou tentando contra a minha vida e não é o caso, graças a Deus. Mas foi isso, essa vivência assim de muito próximo. E aí, antes disso, 2 semanas antes, eu tinha conhecido o Centro Social e queria fazer alguma coisa. E quando eu passei por esse problema e tal, me recuperei, levei um tempo, fiquei até afastado do BNI um tempo assim, né? Eu voltei, falei, putz, vamos colocar aquele projeto lá para andar, né? Vamos fazer alguma coisa. E aí em dezembro eu fiz um propósito com Deus que... Você é totalmente sem dinheiro. Totalmente sem, vai vendo a história. Eu fiz um propósito com Deus em dezembro do seguinte, eu só tinha minha moto. Eu vendi um apartamento em dezembro. E aí eu catei a moto com busca e apreensão e tal, não sei o que. Fui lá, paguei a moto, quitei. Falei, pronto, e agora o que eu faço, né? Falei, eu vou dar o all-in. Vendi a moto. E falei pra Deus assim, 10% de tudo aquilo que eu ganhar eu vou doar pro Centro Social. Fiz isso. Então antes de ir com uma colha para os outros, eu fiz primeiro. Né? Porque é aquele negócio, né? Falar convence, mas o exemplo arrasta. Né? Então é bem isso. Então fiz isso comigo e aí eu contratei uma agência que é lá de Balneário, por isso que eu fui pra Balneário. Contratei essa agência. Em fevereiro, eu vendi 3 apartamentos, 30 dias depois. E putz, eu acho que até comentei com o Kleber. Falei, Kleber, não sei se eu posso falar, mas assim, eu tenho 20 mil pra receber, velho. Você tem noção disso? Nunca ganhei 20 mil na vida. Nunca. Né? Então, pra mim, era muita loucura, né? Só que eu tinha pra receber, mas não tinha recebido. Então, eu tava num perrengue duro, mas tinha pra receber. Só que aquilo ali eu já... O acidente, o assalto aí foi... Foi em outubro. Outubro? E aí em dezembro você vendeu a moto? Em dezembro eu vendi a moto.
Aí janeiro eu trabalhei. Nossa, e fevereiro? Fevereiro eu vendi. E aí março eu vendi de novo. Olha, que coisa boa. Aí abril eu recebi. Abril eu recebi, já fui lá, aluguei um apartamento e tal. E não sei o que, todo mundo falou assim, nossa... A vida melhorou. Putz, melhorou muito. O Kleber brinca comigo, né? Ele brinca comigo e ele fala assim, pô, cara, ele foi lá esses dias, né? Tá legal, hein? Não sei o que e tal. Tá assim, paquitão, hein? E aí foi... A vida melhorou muito. Muito. Ah, tá. Que nem eu brinquei já com você, né? Eu lembro uma vez que você me disse assim, pô, você é o cara. E aí eu falei, pô, o cara é você que mora no Damo, pô, tá de sacanagem? Aí você olhou pra mim e disse o seguinte, eu tenho o dobro da sua idade. Quando você tiver a minha idade, você vai morar onde você quiser, né? Então, amém, né? Amém, que assim seja, né? E assim, as coisas conspiram tudo. Quando a gente se presta a doar, as coisas conspiram. E eu tava preocupado, falei, como é que eu vou alugar apartamento? Porque se for lá ver o nome não tá bom, tal, não sei o quê. Mas ó, pra você ver, o proprietário do apartamento... Eu não tenho muito filtro. O proprietário do apartamento, ele trabalhou com a Jéssica, ele é engenheiro da Caixa. Trabalhou com a Jéssica foi estagiária dele. E aí, ele mandou um áudio pra mim no carro, eu trabalhando com a Jéssica em abril. Ele mandou um áudio pra mim no carro. Eu ouvi ela, é o Dolinho? Falei, quem? Dolinho? Falei, Dolinho pra ver Guaraná, pô. É uma dolinha, caçulinha, né? É um Dolinho? Aí eu peguei e falei assim... Não, é o Ricardo. É, Ricardo. Nossa, tirou uma foto nossa. Tirei uma foto. Mandei. Ela falou assim: manda pra ele. Mandei ele. Nossa, Jéssica, conhece a Jéssica tal. Sei que ele nem consultou nada. Você é corretor, né? Eu falei, então faz o contrato você mesmo. Pô, ele não consultou, não fui falar também, né? Não tem problema. Já que não consultou, já alugou, assinou o contrato, tudo certo. Entrei, paguei o calção, tudo certo. Graças a Deus, assim, tenho pago, sempre pago adiantado o aluguel, graças ao bom Deus. Boa. E o primeiro aluguel, todo preocupado, eu paguei com 17 dias de antecedência. Ele, pô, ou seja, morei 13 e paguei o mês já, né? Ele, pô, mas já? Falei, né? Porque eu já vinha com um trauma de escassez. Né? Então, essa questão do ambiente, né? É o que eu falo lá no Centro Social, da gente melhorar a estrutura. Dar o básico para as famílias, atender todo mundo, mas melhorar a estrutura para que todo mundo que chegue lá e fala, putz, é possível melhorar, porque a gente está vendo a melhoria aqui. E como que é ter um cantinho para morar, um cantinho para dormir, para voltar para casa? É assim, e não é só um cantinho, né? Porque em 2000, na época da pandemia, eu cheguei a morar sozinho numa casinha de 2 cômodos. Só que agora é diferente, né? Porque agora tem uma vista livre, tem um sacada, né? Vista livre... Cara, mas você tá chique. Até o vocabulário tá diferente. Não, ele é chique. E eu fui assim, e lá tem umas técnicas. Não é à toa que o primo fala, é pra quem pegou comida no vídeo que você também tá. Tô achando mas eu falo pra ele, porque assim, essa parte foi ele que vivenciou mais. Eu vivenciava só quando eu ia lá junto com ele, né? Mas assim, eu vejo assim lá num apartamento hoje, é muito assim, eu vivencio coisas hoje que pra mim é absurdo. Que nem, quando foi o BNI Network Night? Fevereiro? Acho que foi. Foi fevereiro, vocês foram, né? E eu fui também. Vocês foram? Sim, foram, né? Foi no Coco Bambu. É isso, eu fui também. Primeira vez que eu fui lá no Coco Bambu, né? Risoto de filé. Risoto de filé e tal. Risoto, meu. Negócio melado, sei lá. Um arroz papa. Comi esse trem não, né? Mas já que é filé, eu gosto de carne, né? Comi, né? Bom pra caramba, né? E eu brinco com a Jéssica. Agora que eu fui lá pra Balneário, eu fui conhecer o mar, não conheci o mar. Eu vi seu vídeo. Você até experimentou pra ver se era salgado mesmo. Porque todo mundo fala, converseiro do caramba, né? Água é tudo igual. Mas não, realmente, essa água parece um soro, né? Parece um soro, gosto, parece um soro. E assim, falando do ambiente, putz, e aí, ó pra você ver como é o ambiente, né? E a Jéssica tem, não sei se é porque ela é arquiteta, mas ela tem muito disso, né? Falei, vê um hotel, vê um lugarzinho lá no centro, assim, mais afastado, não seja tão caro e tal. Ela, negativo, você vai ficar de frente pro mar. Aí ela pegou um apartamento lá de frente pra roda gigante, vista pro mar mesmo. Que top, hein? Passou o cartão pra mim, né? Porque eu não tenho cartão. E aí... Mas assim, como a amizade, assim, tem as coisas, né? E eu fui lá e, assim, foi surreal. A gente tem que aprender muito. Acho que os arquitetos... Vocês já foram pro Balneário? Eu fui quando era criança. Eu acho que assim, os arquitetos podem ir, vai aprender muito com eles. Eu acho que nós do mercado imobiliário, porque eu ensino vocês também, tem muito para aprender com eles. Muito para aprender com eles. Imensos. Eu fiquei num prédio de mais ou menos 30 andares e ele era minúsculo perto dos outros. Ele era minúsculo, assim.
Os outros 50, 70, 80 andares, né? Muita coisa. O Yacht House lá, que é o prédio onde o Neymar tem uma cobertura, né? Tem garagem para iate, né? Então vocês imaginam a bolha que é. Mas o ambiente ali, de você estar de frente pro mar, essa experiência, aquilo que causa, é inexplicável. Me fala, deitado lá na laje e lá vendo o mar. O contato com Deus, a presença de Deus é tão forte, né? E é a mesma. Tá? Independente de onde você tá, né? Porque o negócio é aquilo que eu falei da vista, né? Então, às vezes, lá em casa também, eu abro a janela, fico olhando assim. Então, o mar foi uma coisa assim que eu saí de madrugada pra orar, né? Então, eu fui caminhar no mar e é muito louco, porque assim, tem uma passagem na Bíblia que fala assim, que Jesus estava tendo uma tempestade, um vento muito forte, e os discípulos apavorados no barco, e Jesus fala pro mar e o vento se acalmar, né? E tudo calma. E eu olhando o mar, aquilo vinha e as ondas se formavam, eu falei, caraca, que Deus é esse, né? Que até o vento e o mar obedecem. Então a gente... Então, putz, cara, eu quero ser o filho desse Deus, porque o poder que ele tem para fazer o mar se acalmar, você esquece. Eu posso tudo nele. Então hoje eu sou extremamente ambicioso, porque eu posso tudo nele, não por mim. Por isso que eu falei, eu não sou, mas assim, mas dentro, nele eu posso muito, né? Nele eu posso muito. E foi uma experiência assim, Lu, eu fiz questão de registrar, né? Eu não sou muito do digital e tal, mas eu fiz questão de registrar porque foi algo que eu vivenciei. E eu falo para todo mundo, vocês que estão vivenciando hoje, vocês têm a oportunidade, pode gravado, né? Vocês têm a oportunidade de ver isso hoje. Alguém que está começando, e a hora que vocês me verem daqui 30 anos, você vai falar, putz, tudo isso aí que ele tá contando é real. Porque eu tava perto, eu vivenciei, eu vi, então tudo isso é real, né? Então, eu quis fazer questão de registrar, porque o dia que isso se tornar comum para mim, eu vou lembrar. Não sei se vocês conhecem o Eloy Dávila, que é o dono da Fly Tour. Não. Eu aconselho a todo mundo a ouvir uma palestra dele, geralmente dura 50 minutos. Ele é um cara que saiu de casa aos 5 anos. E ele morou na rua, enfim. E ele dormia no sofá, acho que no Copacabana Palace, ou numa casa de uma senhora que acolheu ele. E toda a franquia dele, e na central lá, na holding, ele tem um sofá. Que é pra toda vez que ele entrar na empresa que ele fatura bilhões hoje, ele lembrar de onde ele veio. Então, aquilo do ambiente, né? Então, quando tudo estiver bem e você achar que você é mais do que alguém, mais poderoso do que alguém, que você é inabalável, então, quando ele chega, o bilionário chega no prédio que é dele, ele olha pro sofá, o ambiente do sofá, ele vê o sofá, ele lembra, fala, opa. É daí que vem a magia do café, sabia? Você já sabe, nós já contamos que é a magia do café, mas é justamente isso, é da gente sempre lembrar de onde a gente veio. Nosso painel do café, minha filha tem tatuado no braço dela um pé de café, e é isso, a gente tem que lembrar sempre de onde que a gente veio, as nossas raízes, que é o que fortalece a gente para seguir em frente, com humildade. Sim, e assim, e quando os tempos, porque a gente passa por tempos difíceis. A gente é ser humano. A gente passa por tempos difíceis. Ou a gente vai se desenvolver, ou é na doença, ou é na escassez. A gente está aqui nesse mundo para a gente se melhorar. Então, de alguma forma ou outra, a gente vai passar por dificuldades, mas é buscando a evolução espiritual de cada um. Então, eu acho que a gente está aqui para aprender, né? Isso que vocês trazem da magia do café, eu já tinha visto, principalmente, acho que no BNI Jornadas, eu acho. Que eu achei legal da essência, é isso, assim, eu tento carregar comigo essa essência, mesmo que eu faça sucesso, que eu ganhe muito dinheiro, que, enfim, o centro social me traz isso. É que nem você falou das crianças, de eu me identificar com as crianças, ele me traz isso, assim, porque eu fui uma criança que ganhou uma bicicleta, né, e eu lembro de eu chorar quando eu ganhei a bicicleta e tal. Danilo, a gente poderia encerrar esse momento de emoção e com todas essas histórias, com esse ápice todo de emoção que você causou aqui, que a Lu causou. Mas eu queria encerrar
é tipo fazendo uma última pergunta. Aquelas crianças que estão nesse projeto social sofrem, cada um a sua mazela diferente, cada um tem a sua história diferente. Aquelas crianças podem sonhar? Podem porque nós somos responsáveis por dar oportunidades para ela. Porque assim, vocês contribuindo com o que vocês contribuem mensalmente, eu estando ali naquele projeto, eu sou uma história viva, cada um tem história viva de si. Então, quando a gente vive, eu ouvi isso, só para concluir, eu ouvi isso esses dias, quando você passa por dificuldades, não é Deus te provando. Ele está te provando não para ele, mas para você ser autoridade para o outro que está passando. Como é que eu posso dizer para uma criança que aquilo que ela está vivendo vai passar e que ela pode sonhar, sendo que eu nunca passei por o que ela está passando? Então eu não sou prova viva. Falo, pode deixar o crime porque eu não entrei. Pode sonhar porque eu estou vivendo tudo aquilo que eu sonhei. Pode trabalhar porque o trabalho te retribui. Então pode sonhar e a gente vai trabalhar graças aos padrinhos, aos embaixadores. Pode sonhar que você vai morar aonde você quiser. Amém. Um brinde, meu querido. Brinde, gente. Sucesso. Parabéns pelo teu projeto. Obrigado, que valeu. Deus continue abençoando os seus caminhos. Amém, gente. Muito obrigado, de verdade. Valeu, de verdade. Obrigado. Valeu. A arquitetura que transforma os ambientes e as empresas nasce da essência das pessoas. E tudo começa com uma boa conversa. Pegue sua xícara de café e participe com a gente no podcast Grãocast, uma produção da Nova Hora Arquitetura.